Atenção, o podcast que você vai ouvir agora não é recomendado para menores de 18 anos. Claro, se um adolescente ouvir esse episódio, eu penso que ele vai aprender muitas coisas interessantes, mas é sempre bom darmos aquele aviso. Tire as crianças da sala. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 518. Eu sou Rodrigo Bibo e o sexo mais importante é o sexo oral. Meu Deus, Bibo, como assim? Tu me solta uma coisa dessa? Gente, tem que ter conversa, tem que conversar muito para que os desafios da vida sexual sejam superados. Galera, vocês vão acompanhar um papo que eu tive há muito tempo atrás com uma sexóloga cristã que é sensacional. A Gabi é sensacional e eu resolvi trazer esse papo aqui para o BTcast porque quando nós fizemos essa live lá em tempos pandêmicos, essa live ajudou muita gente mesmo. E eu estava vendo alguns conteúdos que eu fiz só live e, gente, eu achei muito conteúdo legal lá que tá só no YouTube. Consequentemente, tem uma audiência muito menor. Então eu separei alguns conteúdos que eu só fiz live e eu vou trazer eles aqui para o podcast. E sem sombra de dúvidas, este papo que eu tive com a Gabriela Dias, ele é sensacional. Eu espero que você goste. Mas antes, é claro, vamos para os recados paroquiais. Paroquiais essa semana, galera, o BTD está chegando e as inscrições estão acabando. Sim, se você deixou para a última hora para estar com a gente no dia 16 de setembro lá em São Paulo, na Moca, a gente vai estar no BTD. E, galera, tem só 25 vagas. 25 vagas. Acaba, né? Acaba. Só 25 vagas para o dia 16 de setembro, onde você poderá ouvir eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Karen Bomilcar e cantando Paulo César Baruch. E é claro, aquele coffee break de primeira. Gente, café, comunhão e Cristo. É os 3 Cs que todo mundo que gosta do Bibotalk também gosta, né? Um belo de... A Bíblia, eu não tomo café, tá, gente? Você entendeu? Quis dizer que vai ter um coffee break bem legal, bem variado, assim, bem bacaninha. Então, 1 hora de intervalo pra gente poder tomar aquele cafezão, comer aquele bolão, poder bater umas fotos e tal. Gente, olha só, galera. Ô, Bíblia, vou poder bater um papo contigo lá no BTD? Gente, é um papinho, é bater uma foto, trocar uma ideia de 38 segundos e aí a gente tem que tentar atender todo mundo, beleza? E leva o seu livro aí pra gente autografar também, se você quiser. Vai estar eu, Cacau, o Guilherme Nunes, a Karen, o Paulo César Baruch. Vai ser um tempo bem legal, um tempo bem precioso, só que só tem mais 25 vagas, ou 28, não lembro agora. Tem menos de 30 vagas disponíveis, então corre e garanta o seu lugar neste encontro dos ouvintes do Bibotalk, porque ele vai ser sensacional. O seguinte, se você gosta de teologia, gosta aqui da metodologia bibotalkiana de aprender, de ensinar, enfim, você pode ser o nosso aluno na Escola Bibotalk de Teologia. A gente tem mais de 90 aulas gravadas, vários módulos, nós temos aula toda semana, temos mentorias quinzenais ao vivo com o professor Cacau Marques, sensacional, um grupo vibrante no Telegram, sorteio de livros quinzenais. Ô, gente, sério, por menos de R$50, você tem acesso a muita coisa boa na Escola Bibotalk de Teologia. E você pode experimentar o curso por 7 dias. Se não gostar, a gente devolve todo o seu dinheiro. Mas lembrando, são 7 dias, não pode esperar. Ah, lá no 8º dia você não gostou, aí não rola mais. Aí você só pode cancelar, beleza? Mas você não vai, porque, gente, é muito legal e tem muita disciplina bacana lá na EBT. Introdução à Teologia comigo, tem Espírito Santo comigo, Cacau, Guilherme Nunes e Gutierrez Siqueira. Tem sobre fé e ciência com Tiago Garros, Antigo Testamento com André Heinck,
espiritualidade com o Cacau. Gente, ainda vai entrar história da igreja com o Vilibaldo, bibliologia com o Paulo On. Gente, tem muita coisa boa pra entrar ainda esse ano na EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. O link vai estar aqui na descrição deste BTcast. Agora sim, bora ouvir esse papo aí muito sério com a sexóloga Gabi, e eu tenho certeza que você vai curtir demais e vai ter muitas instruções bacanas aí pra sua vida, você que é casado. Não preciso nem dizer, né, galera? Que é pra galera casada, a gente tá tudo dentro da normalidade da tradição cristã aqui, hein? Beleza? Um abraço! Sobre os desafios da vida sexual, mais uma vez, trouxe mais uma vez aqui para este canal a minha amiga sexóloga, tá bom? A Gabriela Dias, e ela já esteve aqui, aliás, foi uma live excepcional, falamos sobre prazer, falamos sobre vaginismo, aliás, esse tópico sobre vaginismo, naquela outra live, salvou aí, tá salvando alguns casamentos, né? Pessoas procuraram ela, isso foi maravilhoso, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, o link para outra live que eu já fiz com a Gabi tá aqui na descrição, tá bom? Inclusive o canal dela também está aqui na descrição dessa live. Quero chamá-la aqui para nossa conversa. Gabriela Dias, seja muito bem-vinda. Olá, querido. Boa tarde para você, para todo mundo que tá aí. Obrigada, né, pelo convite. É sempre um prazer estar com você. É nóis, gente. Olha só. A Gabriela... Ô, Gabriela, se apresenta um pouquinho. Tem pessoas novas que estão acompanhando aqui essa live. Então, rapidamente, Gabriela por Gabriela. Então, eu sou a Gabi, prefiro ser chamada de Gabi. Eu sou enfermeira obstetra por formação, sou sexóloga, futura terapeuta sexual, quase lá, sou mãe de 3, sou casada há 15 anos, meus pais são pastores, então falar de sexualidade sempre foi um desafio, né, pelo meio onde eu estou inserida, mas eu entendo como uma missão que Deus me deu, algo muito fantástico, eu me sinto privilegiada por poder, de uma certa forma, colaborar com os relacionamentos e com a vida das mulheres e dos casais. Muito bom. A questão do sexo, né, Gabi, ele, assim, parece que a gente nunca consegue colocar o sexo no lugar dele. Eu quero começar com essa reflexão filosófica sobre o sexo, tá? Vamos pensar sobre sexo agora. Mas parece, e eu queria ouvir de ti, né, que tá constantemente lidando com o assunto da sexualidade, do sexo, provavelmente da relação sexual, né? Parece que a gente nunca consegue colocar o sexo no lugar certo. Uns querem demais, outros não querem. Então parece que a nossa relação com o sexo, ela é sempre meio desbalanceada. Tu tem essa percepção? Tenho. E por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu abri a caixinha de pergunta no Instagram e boa parte da nossa entrevista, né, vai ser pautada por algumas perguntas que passaram lá. E o que eu percebi, né? Mulheres reclamando, o meu esposo não me procura. E homens reclamando, a minha esposa, eu ia usar o termo chulo que o homem costuma falar, né? A minha esposa não me dá, por assim dizer. Cara, a minha esposa procura, não sei o que. E as mulheres. Então, se desse pra trocar os casais, então tá bom, pega esse aqui que quer, com essa aqui que quer, e pega essa aqui que não quer com esse aqui que não quer. Aí tá tudo bem, né? Mas parece que a relação, o sexo na humanidade, até vamos ficar aqui dentro do casamento, parece que ele não ocupa o lugar certo, né? Tá sempre meio desbalanceado na nossa mente, enfim. Como é que tu enxerga essa relação aí? Essa questão filosófica aí do sexo? Eu concordo contigo, né? E eu costumo dizer aqui pros casais que eu não consigo fazer as pessoas saírem daqui. Eu gostaria muito de ter uma fórmula mágica, mas infelizmente, né, ninguém vai transar todos os dias. E isso é algo que nós temos que desmistificar. Esses dias eu até ri aqui, porque eu consultei um casal cristão, e aí ele falou, cara, a gente que é cristão, a gente se guarda, e eu me casei achando que eu casei pra transar. E aí ela começou a rir, porque, tipo assim, todo mundo já ouviu essa piada de que, tipo assim, tu vai casar e tu não vai transar. E aí ele falou, cara, eu não concordo com isso. E assim, ele falando bem indignado, assim, eu trouxe ela aqui porque a gente precisa resolver essa área, Deus que fez, nananana, eu vejo os teus vídeos e eu não me conformo. E aí eu falei, não, tá aí certíssimo. O que acontece, né, é a gente tentar trazer pro nosso casamento o equilíbrio. Nós temos que entender em que fase estamos vivendo, né, do nosso relacionamento, e a partir daí trabalhar com equilíbrio. Mas fazendo aí um pouquinho, mexendo com a história, né, da sexualidade, o que acontece, né? Desde muito cedo, os homens também não tiveram educação sexual como nós mulheres. Mas os homens têm contato com a pornografia
pornografia, os homens têm mais facilidade para falar sobre o assunto, os homens falam entre si, contam mentiras, óbvio, né? Para aqueles que não conhecem a Deus, que a gente sabe, e até aqueles que conhecem, de vez em quando eu tenho cada coisa aqui, né? Mas enfim, é um assunto que tá sempre em pauta, né? E para nós mulheres, a ausência da educação sexual para nós tornou um assunto difícil, pesado, algo que a gente não deve falar, algo que é pecado, algo que é sujo, que se tem uma roda de mulheres e alguém toca no assunto, ui, que abuso, amanhã eu vou ter que fazer, ui, que eu não sei mais o que eu faço com aquele homem, né? Então criou esse estereótipo de que a sexualidade é um assunto que a gente não pode conversar, é um assunto que, se tiver que ter prioridades na minha vida, vai ser tudo, menos isso. E aí, pra piorar um pouquinho, como eu sou mãe de 3, eu trabalho com muitas mães, pra piorar um pouquinho ainda, depois da maternidade, as mulheres não se enxergam mais como mulheres e somente como mães. E é aí que o problema começa. Que problema, por exemplo, Gabi? Esse é um problema bem, assim, acontece com certa frequência, eu imagino. Quando chegam os filhos, parece que os papéis ali dão uma confundida, né? Uhum. Aí marido e mulher vira pai e mãe, parece. E aí tem, assim, o corpo da mulher sofre, né? Tipo, muitas mudanças. Algumas, aí varia da genética, né? Algumas mulheres, mesmo sem ter dinheiro, elas, depois o filho volta o corpo normal, praticamente. Outras não. Tem algumas alterações e isso mexe com a mulher e tal. E se o homem também não tiver sabedoria, a coisa pode piorar, né? O que acontece aí? O que você tem pego no consultório nesse quesito? Então, infelizmente, eu tenho pego a maioria dos casais com muita dificuldade de diálogo. As pessoas não conversam, isso é fato, né? Independente de filho ou sem filho, mas com filho parece que as coisas pioram ainda mais. Nós viemos de uma cultura muito machista, onde se a gente parar pra avaliar, né? Tu tens um filho menino, eu também tenho, e se tu parar pra ver, o teu ainda é muito pequeno, mas o meu que vai fazer 12 anos, eu acho que assim, ele segurou uma irmã dele só no colo. Se a gente parar pra pensar historicamente, o homem casa, ele entra nessa questão da paternidade sem nunca ter pego uma criança, sem nunca ter feito nada com o bebê. E aí o que acontece? A mulher já está irritada, já está num processo, né, de puerpério, que acabou de nascer um bebê, hormônios tudo à flor da pele. Aí além de cuidar de um bebê, ela tem que ensinar um homem, né, de uma certa forma a cuidar de um bebê. Então aí começam os conflitos. Em contrapartida, nós também temos mais um problema. A maioria dos casais que tem problemas na sua sexualidade, eles não têm a quem recorrer. A maioria das igrejas, né, acabam não abrindo muito essa área. Como profissional, eu confesso assim que às vezes eu fico um pouco decepcionada, porque alguns casais vêm dizendo que estão vindo contra a vontade dos seus pastores, porque o pastor diz que Deus resolvia, que não precisaria procurar profissional. Caraca. E eu acho que em pleno século XXI a gente tem que entender que Deus levanta pessoas. Assim como Deus levantou o pastor, né, para estar lá, ele também levanta profissionais para ajudar, né? E se eu puder dar um conselho, cada área da sua vida que você precisa buscar por ajuda, busque por pessoas com os mesmos princípios que você. Eu tenho pego vários casais aqui que já passaram por outras sexólogas, e não porque eu sou melhor, não sou nada, tem várias cristãs que você pode procurar, mas acontece muito de um casal ir, né, e o profissional fala, ó, infelizmente o casamento de vocês acabou, Caraca. não há mais o que ser feito, vocês não se amam mais, e aí as pessoas chegam aqui completamente quebradas, dizendo, cara, eu sei que não é isso que Deus tem pra nós, mas a gente realmente, né, não sabe o que mais fazer, então antes de você, né, tomar qualquer decisão, busque por ajuda, e por favor, por ajuda que tem os mesmos princípios que você. Então assim, e aí na maternidade nós temos mais um problema. Se o casal já está com problemas na área da sexualidade e eles têm um filho, as coisas só bagunçam, né? Então eu sempre digo, às vezes vem um casal aqui e fala, a gente veio aqui constar pra melhorar a sexualidade porque a gente vai engravidar no próximo semestre. E eu falo, cara, vamos segurar um pouquinho essa questão, né? Porque eu tenho 3, eu tenho propriedades, eu sei que as coisas mudam e mudam muito. Vamos deixar a sexualidade redondinha pra que depois não aconteça o que acontece com a maioria das pessoas que chegam aqui. Exato. Se eu soubesse que depois de ter filho a minha vida ficaria desse jeito, eu não teria tido. E aí é muito feio um adulto estar culpando uma criança pelas suas escolhas, né? Então vamos deixar tudo bem redondinho. E aí o que acontece? Se o casal já tá com problema na sexualidade, mas eles querem ter filho, essa mulher tem um único objetivo na vida dela, engravidar. Então ela vai procurar o marido dela, ela vai ligar, ela vai calcular o período fértil, ela vai ficar assim enlouquecida porque ela quer engravidar. É a melhor fase da vida do homem casado é quando a mulher quer engravidar. Exatamente. Só que aí o que acontece? Às vezes na própria gestação já começa a vir o retorno e o resultado de tudo isso. Exato. Devido à bagunça hormonal que acontece no nosso corpo, essa mulher passa a não ter mais desejo. Não vou dizer que zera, mas que diminui muito. E depois que o bebê nasce, é como se ele não existisse mais. Ela entende que tem um ser humaninho muito pequenininho que precisa dela, e o outro é um grandalhão, ele que se vire. E aí que começam os problemas. E cumpriu a missão, né? Ok, agora eu sou Exatamente. mãe, né? E aí começa a verdadeira bagunça, porque os homens começam a achar que não são amados, que foram trocados,
diálogos, né? E aí realmente a gente tem uma inversão de papéis. Essa mulher passa, né, de olhar, deixar de olhar para o marido e começa a olhar ele como pai. Ele é o pai do meu filho, então ele tem que fazer determinadas coisas e eu sou mãe, né? Eu sempre digo que Deus nos fez muito maravilhosas, então Deus nos permitiu colocar muitos chapéus. O chapéu de filha, o chapéu de empreendedora, o chapéu de esposa, mas tem um chapéu que ele nunca sai da nossa cabeça. O de mãe é por cima do de mulher. Você não pode arrancar o de mulher para colocar o de mãe, porque quando a gente deixa de se enxergar como mulher, cara, a nossa vida começa a ficar totalmente bagunçada. Deus nos fez, né, como a princesa dos seus olhos. Ele não fez para que a gente se enxergasse só como mãe, aquela que não olha para si, aquela que cuida de todos. E aí quando eu falo cuida, né, aqui no consultório eu faço questão de perguntar: quando tu fala que tu cuida do teu marido, o que tu quer dizer para mim? Caraca. Ah, eu cuido da roupa dele pra estar sempre limpa, eu cuido da comida, eu cuido de tudo, tá? Mas e o sexo? Ah, não, isso daí eu não penso sobre isso. Entendeu a bagunça, né? Então, assim, eu entendo, né, que consome energia, eu entendo que a privação do sono, pra mim, Gabriela, é a pior coisa da maternidade. Tu não dormir é muito triste. Mas eu entendo também que você, né, mulher que tá aí assistindo, você precisa colocar na sua cabeça, primeiramente, que esse negócio de dar prazer, que é o que eu ouço muito aqui, é uma baita furada, tá? Eu nem gosto desse termo, eu extingui ele aqui de todo mundo que entra no meu consultório, eu faço questão de extinguir, porque ninguém dá nada pra ninguém. Eu dou uma caneta pra você se você quiser. Agora, meu corpo é algo muito precioso. Então, no sexo, ninguém dá nada, a gente troca. A gente troca afeto, carinho, atenção, amor, respeito. Então, é algo tão lindo que Deus fez pra ser usufruído entre o casal, que quando a mulher tem essa mentalidade que eu só estou dando prazer, realmente tá tudo errado. Porque é como se eu estivesse enchendo o copo de alguém e o meu estivesse sempre vazio. As mulheres precisam entender de uma vez por todas que o prazer foi feito para os dois, não foi só para um. Sim. E assim, Bibo, é um virar a chave aqui no consultório de fazer as mulheres entender, porque essa crença tá enraizada na cabeça, de que tipo assim, só ele tem prazer, então que saco, lá vai eu satisfazer ele de novo. Exato. O orgasmo feminino, isso tem se falado bastante, né, às vezes até de forma meio deturpada em alguns, né, a partir do nosso ponto de vista cristão, mas o fato é que parece que a mulher chegar ao orgasmo ainda é um baita desafio, um tabu, e não se tem muito essa ideia, né, tipo, não, eu vou satisfazer ele ali, vamos fazer uma rapidinha mesmo, só pra esvaziar o saco, né, como diz o outro. Então, assim, isso é uma mentalidade muito utilitarista do sexo e do outro, né, é uma visão muito utilitarista. Sim. Agora sim, Gabi, beleza, né, obviamente, gente, isso aqui não é uma consulta, tá, a Gabi, num tratamento que ela faz, ela só tá dando algumas dicas e que há solução, né. Agora, pro homem, Gabi, o que você falaria pro homem que tá enfrentando isso, assim, poxa, minha mulher, depois, né, do nosso filho, do nosso segundo filho, poxa, não me satisfaz mais, a gente não tem mais relação sexual, como é que é? Essa é a primeira situação. Bem, responde ela, depois eu quero trazer uma outra situação dentro desse tema. Tá. Então, geralmente, esse homem, né, que já não tá tendo uma resposta da mulher, é um homem que tá naquele água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, toda vez ele chega junto, né? E aí, vai rolar? Ou então ele já tá lá na cama com a cueca de elefante lá esperando. E aí, vai rolar? Né? E assim, é um homem que tende a cair do cavalo. Porque uma coisa é certa, ninguém gosta dessa cobrança. Os homens acabam, né, cometendo esse grave erro de ficar nessas tentativas, né? E de ficar toda a vida. Aí chega perto da mulher, já passa a mão na bunda, ou dá um tapa na bunda, passa a mão no peito. E assim, aqui no consultório eu fiz questão esses dias, assim, foi um exemplo clássico do quanto o diálogo é importante no relacionamento, principalmente após a maternidade. Ela muito chateada de que ele não fazia nada para estimulá-la sexualmente. E ele extremamente indignado, porque na cabeça dele ele estava fazendo tudo, né? Só que, tipo assim, ela assim, tu não me liga nenhuma vez durante o dia, tu não me manda uma mensagem pra saber como é que eu tô. É o tal do plantar, hein, meninos? Tem que plantar pra depois colher. E aí ele assim, cara, eu não te mando mensagem porque tu és uma mãe maravilhosa, tu és uma esposa perfeita, pra que eu vou te incomodar? Eu sei que tá tudo bem, eu sei que tu tá cuidando do nosso filho, que tá tudo ótimo. Ela, mas eu preciso que tu me ligue. Aí eu falei, ela já tinha te dito isso? Aí ele, não. Aí fomos pra outra parte. Aí eu falei, tá, e em relação ao sexo, qual é o problema? Ah, então, eu tento estimular ela, mas ela parece uma geladeira. Eu chego em casa, dou um tapa na bunda, ela só manda sai, 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 sai. E aí eu falei pra ela, o que tu sente quando tu leva um tapa na bunda? Ela assim, guria, a sorte dele é que eu nunca estive com uma faca na mão. Porque a minha vontade é matar ele quando ele me dá um tapa na bunda. Ele olhou muito sério pra ela, assim, tipo, como assim? A gente tá há 10 anos junto e eu nunca soube disso. E aí ele falou, eu achei que tu gostava. Ela assim, eu sempre mando tu sair, como que eu vou gostar? Aí ele assim, mas tu falava sai,
eu achava que era um sai, tipo assim, ai, para, né? Olha só como a comunicação... Exato. E aqui, como homem, eu posso dizer, porque eu não sei qual é a idade desse paciente, mas eu tenho 39, e na minha criação, enquanto de criança para adolescente, a gente vê a mulher mesmo como a gente é criado assim, entendeu? É a gostosa, olha lá a bunda dela, a gente via na televisão, né? Domingo à tarde, banheira do Gugu, El Chan, essas coisas todas, né? A mulher muito objetificada. Então esse negócio do tapa na bunda, e não é nem uma pornografia explícita, tá, gente? É um soft porn na televisão mesmo, é uma vulgarização do corpo da mulher, uma objetificação do corpo da mulher. Então esse negócio de dar tapa na bunda das gurias, cara, era super comum na escola, e as meninas, contrapartida, por medo, ou também pela criação que recebem, é para, sai daqui. Ai, sai daqui, guri. Sai daqui, guri. Tipo, hoje em dia que as mulheres, né, pelo menos assim, na minha visão, eu posso estar bem atrasado, enfim, mas pelo menos eu tenho percebido que de poucos anos pra cá que as mulheres estão se impondo mais e, isso é agressão, isso é abuso, entendeu? Sim, quantas mulheres foram abusadas no serviço, justamente assim, tipo, o patrão vem, dá um tapinha na bunda, pô, ele é meu chefe, eu não vou falar nada, né? Quantos casos de assédio e que mulheres que foram caladas, né? Você vê os casos de Hollywood, enfim, eu tô dando esse exemplo aqui pra gente ver que às vezes o cara faz aquilo porque ele aprendeu aquilo e ele nunca viu uma mulher falar na cara dele, cara, que ridículo, quem disse que eu gosto de tapa na bunda? Já pensou em fazer carinho no meu cabelo, seu idiota, entendeu? Então, aí eu fiz questão de perguntar pra ele, mas o que tu sente quando tu faz isso, assim? O que tu acha que tu vai despertar? Aí eu acho que eu vou deixar ela com a mesma vontade que eu tô de fazer sexo. Eu acho que ela vai entender que eu a desejo. E aí eu perguntei pra ela, o que tu sente? Ela assim, eu me sinto como um pedaço de carne, como se ele não enxergasse mais nada de mim, daquilo que eu sou como mãe, como mulher. Por que ele não chega então e bota a mão no meu pescoço e me dá um beijo? Por que ele não faz um carinho no meu cabelo? Por que tem que ser sempre a mão no peito e a mão na bunda? E aí ele ficou muito sério e aí eu comecei a perceber que essa é uma questão frequente trazida pelas mulheres, de que os homens, eles não fazem nada durante o dia. Olha e aí chega à noite, quando eles se veem, o único horário que muitos casais se veem, aí já chega com tapa na bunda e às vezes tá na cama, né, pelado, esperando, mas assim, não ajudou em nada na casa, não plantou, entendeu? E aí à noite quer colher. Então essa questão da maternidade, gente, nosso trabalho não é nem duplica, ele triplica. Então os homens precisam de uma certa forma se envolver. E eu sei que muitas mulheres têm culpa, porque muita mulher acha que o homem jamais vai fazer como ela vai fazer e acaba privando ele de determinadas coisas. E realmente não vai fazer, porque nós somos diferentes, né? Nós somos pessoas completamente diferentes. Tu pode ensinar um homem a arrumar uma cama como tu arruma, mas a hora que ele arrumar, ele vai arrumar do jeito dele e tá tudo bem, né? Por que tem que ser do seu jeito sempre? E aí nessa daí que acaba surgindo muitos conflitos desnecessários. Olha só quanta coisa. Agora, Gabi, tem o caso contrário também, né? Tem o caso, inclusive foi uma das perguntas que teve na caixinha, de que, olha, depois do nosso segundo filho, meu marido não me procura mais. E a gente transa uma vez por semana. Até pensei, pô, uma vez por semana, depois do segundo filho, tu devia agradecer. Não, vamos dizer que a média tá ruim não, hein? Não tá ruim não, até assim, olha, eu até comentei com ela, olha, assim, eu sei que talvez tu quisesse mais, mas uma vez por semana depois do segundo filho, ó, tá bacaninha, hein? Aí, mas enfim, brincadeiras à parte, né? Talvez ela quisesse mais, né? Enfim, e tem casos, Gabi, que a mulher é mais fogosa do que o homem, né? Existem casos, enfim. E aí, o que você fala quando chega esse caso no seu consultório? Tipo, né? A mulher chega assim, pô, Gabi, ó, o cara não me procura mais, entendeu? Pô, pra gente ter uma noite de amor, olha, eu tenho que rodopiar, girar carambota e ainda botar um remédio na comida dele, porque senão não vai. Eu costumo dizer que a maioria reclama, né? Que é muito procurada. Essa é a maioria da demanda das pessoas que me procuram. Sim. Mas o oposto também é muito difícil. E eu falo para as mulheres, você tá reclamando daquilo que você tem, mas quando você não tiver, você vai ver o quanto isso é importante. E às vezes realmente acaba acontecendo. Essa mulher que foi muito procurada, estava de saco cheio, em determinado momento, do nada, esse marido para de procurar. E aí a mente é a oficina do capeta, né? E aí começa, ele tem outra, você depois que teve filho, sua barriga tá gorda, você tá feia, ele não te ama mais, você não é mais bonito o suficiente pra ele. Então, por isso, gente, que sempre que um casal enfrenta qualquer tipo de crise, né, e geralmente tem envolvimento com a área sexual, e geralmente os casais querem ultrapassar essa fase sozinhos e acabam se divorciando. Não sei pra quem tá aí acompanhando a live se viu, mas aquele perfil do C.S. Lewis divulgou recentemente que o número de divórcios entre cristãos igualou ao não cristãos. Caraca. E eu fiquei
apavorada com esse dado, porque realmente aqui no consultório, graças a Deus, eu tenho sido um instrumento de Deus e são vários papéis de divórcios rasgados aqui na minha frente, de pessoas que já tinham entrado. E é muito engraçado, Bibo, porque o Espírito Santo, ele vai aonde a gente não consegue ir mesmo, né? E tem alguns casais que chegam aqui e falam, cara, a mulher tá sonhando contigo 3 noites seguidas, eu entro no Explorar, só aparece vídeo teu, então a gente achou que tem que vir aqui pra tentar uma última tentativa, né? E tu olha o que Deus faz, e graças a Deus muitas situações têm dado certo. Mas o que a gente tem que entender? Num caso de uma mulher procurar um homem e ela não conseguir obter aí, né, essa frequência sexual, essa satisfação, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Eu vou contar um caso que eu peguei aqui no consultório e que de repente quem tá aí assistindo e passou por isso pode entender. Às vezes uma fala, um comentário, algo que foi falado durante o sexo ou fora dele, você é um banana, você nunca faz nada direito, você é um cara que, às vezes na hora da raiva, né, tu não me satisfaz, eu já tive outros muito melhores. E assim, quando a gente trabalha com essas falas muito cruéis, né, principalmente trabalhando do ponto de comparação, que já é algo que a gente faz nós mesmos, ninguém nem precisa fazer, isso gera dentro de nós sentimentos muito ruins. E isso mexe com a nossa autoestima, no caso do homem, com a virilidade, com a masculinidade. E aí esse homem, né, que até então tinha desejo, começa a pensar, se eu sou esse banana, então eu nem quero transar mais. Sim. E aí é onde, muitas vezes, esse homem acaba, né, libertando aí o seu desejo sexual e acaba caindo, né, na masturbação e na pornografia. E aí até que ele reconheça que ele precisa de ajuda e que ele está errado, ele continua nisso e às vezes começa a se tornar um ciclo vicioso e ele não consegue sair mais. Tu citaste ali o caso de uma mulher que talvez não tenha utilizado corretamente as palavras e isso acabou gerando aí uma perda de libido. Agora, pode acontecer do homem também, de alguma forma, o cara não enxerga mais a mulher, realmente o corpo da mulher mudou e tem homens que têm uma pressão muito grande sobre o corpo da mulher, né? Existe uma cobrança, existem cônjuges, né? Eu já atendi, eu não atendo, né? Mas conversando com pessoas e tal, e como conselheiro cristão, assuntos da área da sexualidade acaba caindo também na nossa mão. E tipo, uma cobrança muito grande do corpo e tal. E aí é difícil você explicar pra pessoa, pelo menos eu tive dificuldade, cara, mas é um filho, o corpo dela, ela não é angélica, né? Ela não tem o dinheiro do Luciano Huck pra fazer 30 mil cirurgias ou o biotipo de que, nasceu, voltou de novo pro lugar as coisas. Não, aconteceu algumas coisas e tal, e aí o cara, pois é, não sei o quê. Aí tu acha que às vezes o homem também tem expectativas erradas, né? Porque aí o cara também, tá querendo da mulher o corpo da novinha de 22 anos, né? Eu costumo ajudar essas pessoas a caírem na realidade, né? Nunca as pessoas que estão numa rede social, famosos, são pessoas comuns como nós. Tem muitas mulheres famosas que junto com a cesárea fazem uma lipoaspiração, mas isso não sai na rede, isso as pessoas não têm acesso. As pessoas só olham ela no pós-parto com a barriga reta e é aquilo que a pessoa imagina. Mas assim, eu vou te dizer, né, que me perdoem a palavra, mas eu acho muito escroto da parte de um homem, onde a mulher teve um corpo que gerou uma criança, que foi lar para uma vida, realmente se preocupar com esse tipo de detalhe, né? E se aconteceu uma vez, só que no consultório, né, do cara ter a coragem, assim, de falar na frente da mulher de que depois que o corpo dela mudou, ele não tinha mais o mesmo tesão. E eu fui muito enfática, assim, eu não sei qual é a tua objetificação de mulher, né? Qual é o teu parâmetro, né? Provavelmente de pornografia. Isso fica muito claro pra mim, porque nenhuma atriz pornô é gorda, vamos combinar, né? Ou tem os seios muito perfeitos, todas elas são muito perfeitas, elas são atrizes contratadas pra aquilo, né? Então, assim, não se coloca uma mulher lá num pós-parto pra fazer um filme pornô, né? Entre nós. Verdade. Né? Vai colocar a mulher... Deve ter, tá? Gabi, não vamos falar, Gabi, porque esse mundo é tão pervertido que deve ter. Mas eu nunca vi. Não, eu também não, Confesso mas o que eu tô dizendo vi. é que deve ter, porque olha, esse universo é sujo. Mas vamos lá, mas grosso modo, as porn stars são esse modelinho aí, né? Exatamente. Então, assim, eu propus pra esse marido, se você está tão preocupado, assim, com essa questão física e isso tá te incomodando tanto, né, na tua sexualidade, eu te indico que você pague uma cirurgia plástica pra ela, então, né? Se você deseja que ela fique como as atrizes, como modelos, que você, né, quer que ela tenha a barriga de novo, mas, assim, que fique bem claro que isso tem que partir dela também, né? Porque você não está casada com um robô, né? Você está casado com uma outra pessoa, com um ser humano, e que muitas vezes esse não é o desejo da pessoa, né? E tá tudo bem, se a pessoa tá feliz, eu sempre digo, nunca é uma questão de peso, sempre é uma questão de autopercepção, autoconhecimento e como a pessoa se vê, né? Se a pessoa está se vendo e ela tá fora do peso, né? Que, enfim, a medicina trata,
trata as pessoas, mas se ela está feliz, é isso que tá tudo bem. Saúde em dia e felicidade, né? Saúde mental em dia, é isso que importa. Sim. Agora, essa questão desse exigir padrões um do outro, eu particularmente acho isso muito, muito baixo, assim, sabe? Principalmente porque nós estamos falando de uma mulher que passou por um processo onde durante 9 meses o corpo dela foi casa, né? Então nós não estamos falando. Sim. E ainda que não tenha sido gestação, tá? Porque nós temos aí compulsões alimentares, que é uma doença, nós temos problemas emocionais que acaba refletindo na ansiedade, as pessoas ganham peso, e tudo isso, né, pra quem ama de verdade, como fala em 1 Coríntios, o amor tudo suporta. Então, se você ama, né, mediante aquilo que a Bíblia nos ensina, você tem que amar em todos os processos. Até porque quando a gente casa, né, é na alegria, na tristeza e na saúde e na doença, né? Acho que deveria incluir ali também mais magrinho, mais fortinho, né? E tá tudo bem. Muito bom. Ainda dentro do ambiente de casamento, sexo dentro do casamento, uma das perguntas que eu recebi aqui é um casal jovem, 3 meses de casado, frequência de relação baixa devido ao cansaço da rotina dos dois. Como ajustar? Vou repetir. 3 meses de casado, pressuponho que sejam crentes, porque, grosso modo, a maioria do meu público é crente ou cristão, tá? Porque crente a gente associa muito a evangélico, né? Cristão de forma geral. 3 meses de casado, frequência de relação baixa devido a cansaço da rotina dos dois. Como ajustar? Olha aí. Como é que pode? 3 meses de casado. Então, Bibo. Caraca, 3 meses. Vamos embora dessa live agora. É que, pô, mano. 3 meses é lua de mel, né? Pois é, mano. Tá mas ajustando enfim, as contas ainda, tudo. Então, tem que praticar bastante. Então, mas enfim, a realidade é essa. O trabalho tá consumindo os dois. Vamos lá. Eu tinha pego aqui com 6. Com 3, não. Mas com 6 também é bem recente, né? Mas aí, nessa questão da rotina, a gente tem que entender que muita gente casa, mas não entende essa parte da doação, da empatia, de que a sua vida mudou, de que você tem alguém para servir, para ser servido. Alguns princípios do casamento estão ficando para trás, né? O pessoal fala que tá fora de moda, que tá antiquado, né? Esse negócio de servir mesmo, as mulheres não devem mais, né? Gente, não tem coisa mais gostosa, né? Do que você muitas vezes fazer algo pelo outro e receber aquele sorriso de quem estava esperando. Isso é algo que eu tenho certeza, né? Que Jesus se alegra com esses relacionamentos onde a questão da doação está tão presente, onde você muitas vezes esquece de si mesmo. E assim, eu posso colocar, né, o meu marido aqui como exemplo, pela graça de Deus me deu esse presente, ter o Ricardo ao meu lado, e eu percebo que muito mais do que as alegrias dele, quando eu conquisto as coisas, ele fica muito mais feliz do que quando é com ele. Isso pra mim é genuíno, é algo divino, assim, eu admiro demais ele por isso. Eu queria ter um coração parecido com o dele, assim, de muitas vezes se alegrar muito mais com as minhas vitórias do que com as dele própria, né? Então a gente tem que entender que no relacionamento a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, e aí é onde eu percebo o grande erro aí nos recém-casados. Primeiramente, as pessoas casam sem ter nenhuma orientação, né, Bibo? Isso é fato. Cara, algumas igrejas têm curso de noivos, mas são pobrérrimos, né? Sim, fala sim. Assim, do básico do básico, que como diz uma noiva aqui pra mim, que ela fez uma consulta pré-nupcial, ela, olha, Gabi, lá na minha igreja é como se um cego guiasse outro, porque é as meninas que são recém-casadas que conversam com as que vão casar, então assim, aí ou vem aquela pessoa que tem 50 anos de casado que vem te dar umas orientações assim, nada a ver, coisa que nem existe mais, Caraca. de que a mulher é obrigada a usar tais cores na lua de mel, obrigada a fazer tais coisas, né? Então assim, a gente tem que entender que primeiro a gente precisa ir em busca de orientação. E que bom que ela existe, que bom que existem pessoas que trabalham com isso, que podem te ajudar. Hoje eu percebo, né, que muitos problemas já no início do casamento, já na lua de mel, acontecem por falta de informação. Então um casal bem orientado, ele vai entender como, por exemplo, criar a rotina de ter uma noite para os dois, né? Porque eu sei que o começo do casamento a gente quer trabalhar para adquirir as coisas, a gente tem que pagar coisas do casamento. Eu entendo tudo isso, mas se a gente entender o princípio, né, da importância de estar um com o outro e não perder um ao outro de vista, isso é muito importante. Porque assim, geralmente casa, mas se o menino foi educado de uma forma onde ele nunca ajudou nada na casa da mãe, ele vai casar e se eles não tiverem o diálogo, ele vai continuar sem ajudar. E a mulher, por sua vez, né, como sempre, a gente foi criada e educada para abraçar o mundo
tudo e dar conta de tudo. Mas, né, abrindo um parênteses aqui, você não tem que dar conta de nada, tá, minha flor? Fique bem tranquila que ninguém dá conta e tá tudo bem. Então, assim, aí começam os problemas. Aí o cara chega do trabalho, senta no sofá, fica trocando 1 milhão de vezes de canal, vai tomar o seu banho, sai de lá, né, com o seu pintinho lavadinho, durinho, pronto pro ataque. E a mulher, em contrapartida, ela já lavou roupa, ela já arrumou as coisas, ela já varreu a casa, ela já preparou a janta e o almoço do outro dia, ela sai do banho destruída. Então, assim, enquanto os casais recém-casados não entenderem, cara, deixa a roupa pra lavar no final da semana e os dois lavam e estendem juntos. Deixa determinadas coisas pra que vocês vivam o melhor do relacionamento. Ninguém tem que dar conta de tudo e ninguém tem que fazer tudo. O casal precisa entender o quanto eles estão se priorizando. O sexo acaba sendo uma matemática de obrigação na vida dos casais. Ah, eu tenho que fazer. Então vamos, né? E isso é por parte dos dois. Eu podia te dizer aqui que, claro, 50% das pessoas que falam isso são mulheres. Mas eu estou recebendo muito menino novo, recém-casado, que casou virgem, né? Que esperou aí pra... Sim. Tanto tempo pra esse momento e tá dizendo, cara, não tá fazendo nada que eu imaginei. Cheguei em casa, aquela coisa chata, um monte de coisa pra fazer, porque, né, achou que a roupa de repente saía do corpo dele suja e ela aparecia no guarda-roupa por osmose, assim, né, não sabia que tinha um processo pra isso acontecer. Então, fica a dica pra quem tem filho menino e também as meninas, pra que vocês mostrem a realidade do casamento, pra que vocês mostrem como funciona uma casa antes de casar, pra que não seja tão frustrante pra esses casais quando eles casem. Muito bom. Inclusive, até aqui numa das perguntas, a pessoa falou, meses sem sexo no casamento. Meses sem sexo no casamento. E aqui coloca recém-casado. Então, se ele fala meses, recém-casado, vamos entender aí 1 ano. Não devem ter nem 1 ano de casamento. Qual o impacto no relacionamento? Ou seja, qual o impacto de um relacionamento que não tem a relação sexual? Eles podem chamar um ao outro do que eles quiserem. Parceria, cúmplices, amigos. Agora eles deixaram de ser um casal casado, porque o que nos torna um casal casado é o sexo. Porque eu sei de amigos que moram juntos, que dividem até cama. Eu conheço gente que faz, tipo, medicina fora aí, né? Esses países aí que são mais baratos, na Argentina, enfim. E eu sei de gente que mora, assim, num cubículo e dividem cama, apartamento, mas não se relacionam. Claro, são pessoas não cristãs, né? Mas, enfim, eu sei de pessoas que conseguem viver debaixo do mesmo ambiente, dividir conta, problema e não transar. Se um casal se permite, né, que isso entre na sua casa, primeiramente eles não estão cumprindo aquilo que a Bíblia nos orienta, de que o sexo realmente ele foi feito para ser desfrutado no casamento. Segundo, eles estão permitindo que outras coisas entrem, porque uma vez que o casal não mantém uma vida sexual ativa, essa mente vai vagar, esse desejo vai ter que ir para algum lugar. E aí o que essas pessoas têm feito, né? E fora a conexão. Quando a gente tem um orgasmo, a gente fica 72 horas conectado. Aonde vai parar essa conexão para quem está meses sem se relacionar? É um casal que tanto faz, tanto fez, chegam em casa, se um quiser sair, o outro quiser ficar vendo TV, tá tudo bem. É um casal que não necessita mais da presença um do outro. Eles começam a ficar desconectados. Aí são aqueles casais que a gente ouve, que muitas vezes não se separam pela questão da fé, o que a minha igreja vai pensar se eu separar, mas estão 2 anos dormindo em quartos separados. E aí, assim, a minha pergunta é, você tá querendo esconder o que de quem? Porque se só vocês dois sabem disso, né? Mas e Deus, aquele que tudo vê, o que ele tem pensado desse relacionamento? Será que vocês estão cumprindo aquilo que Deus propôs pra vocês, né? E pior, tem gente que vive desse jeito e não consegue engravidar, né, Bibi? Como eu já peguei aqui no consultório. Tem gente que vive desse jeito e vem dizer que não consegue engravidar. Eu falo, como vocês querem engravidar? Por osmose? Sem transar não tem como? Não, aí não dá. Mas assim, ó, só vale ressaltar, Bibo, que às vezes essa ausência sexual, eu tenho pego muitos casais depois da nossa outra live, casais que enfrentam a questão do vaginismo. A gente não vai entrar nesse mérito, quem quiser, né, dá uma olhada lá na outra live. Mas é muito importante, gente, a orientação pra lua de mel. Porque uma falta da orientação pode gerar essa dor. E essa dor, né, quando a gente entra no vaginismo, é um mecanismo que o cérebro que manda, não é mais. Então, aí é muito triste você pegar um casal que, por exemplo, já tomou um porre pra ver se a mulher esquece dessa dor e consegue fazer. Caraca. E aí se sente extremamente culpado, que tá pecando, né? Então, assim, se você tá sentindo dor, procure por ajuda. Ah, mas na minha igreja todo mundo condena. Repense, né? Converse, mostre, né? Vá em busca, mas não fica vivendo dessa forma, nem na abstinência e nem mantendo relação com dor. Gente, essa
prevenção do vaginismo, vejam a outra live, inclusive ela está aqui na descrição dessa live aqui e desse podcast. Agora é o seguinte, ô Gabi, eu tava pensando aqui nesse casal, né? Se os dois, de alguma forma, estão satisfeitos com essa relação, porque assim, lembra que eu falei no início da nossa live, né? Que o que mais tinha aqui no meu direct era, meu marido não me procura, minha mulher não me dá, enfim. Sim. Gente, usando aqui o português bem chulo, tá? Eu tô fazendo de propósito isso mesmo, que é como apareceu ali no meu direct. Pode acontecer de realmente esses casais se encontrarem, né? Casais que não curtem muita parada, né? Então, assim, existe isso. Se tu pega um caso... Bem, aí um caso desse nem pararia no teu consultório, né? Geralmente vai no teu consultório porque alguém tá insatisfeito. Sim. Essa pessoa que me fez aqui a pergunta, que eu não lembro se foi homem ou se foi mulher, tem isso, né? Tipo, cara, tu tá satisfeito com essa relação? Porque, por exemplo, assim, quantas vezes um casal deve transar no mês, na semana? Cara, isso depende dos dois, depende de vocês dois estão satisfeitos com a relação sexual que vocês estão construindo ao longo dos anos? Então tem isso, porque quando começa a quantificar, um bom casal tem que transar 2 vezes por semana e uma boa transa é meia hora no mínimo. Será, meu amigo? Será que às vezes em 15 minutos vocês dois não chegam lá e tá tudo bem? Né? O pessoal tava brincando no Twitter, Gabi, esses dias. É porque, não sei se tu soube de um pessoal meio famoso aí que põe música gospel pra fazer sexo. Isso ficou meio famoso e tal. Daí a galera começou, playlist. Aí o pessoal falou assim, será que se botar um podcast do Bibotalk na hora do sexo e tal, não sei o quê? E ainda botaram também uma banda lá, acho que é Palanquim e tal. A Ana é uma cantora famosa, acho que é da banda Palanquim. Desculpa, eu sou bem desligado com a questão da música. Aí a Ana comentou assim, gente, nada a ver, vão ouvir um jazz na hora do sexo e tal, né? Aí eu comentei assim, olha, gente, depois de 2 filhos, é um olho no amor, é um ouvido no amor, o outro no corredor. Não tem como. Se for botar ainda podcast, as mulheradas já não estão conseguindo chegar ao orgasmo sem ouvir nada. Tu imagina ouvindo um podcast, né? A voz do Bibo lá. Muito bem. Não, aí não dá. Não, mas... Peraí que eu tenho que dar uma pausa. Exato. Não, mas o fato é o seguinte, né? Tem esse tipo de coisa também, né? Tipo, casais que vivem bem sem sexo. Aí a pergunta é, mas um casal que vive bem sem sexo, será que não tem um problema aí? Então é bom investigar, porque o natural do casal é, gente, ter a relação sexual, né? O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 7. Cara, deixa de orar, deixa de transar, só se for pra orar, gente. Aí, Bibo, eu te diria que os casos que eu conheço, dos casais que vivem sem sexo, são, tipo assim, homens, todos eles, né, com uma idade mais avançada, ou... Eu conheço um casal só que ele sofreu um acidente e ele teve um problema, assim, das pernas pra baixo, então realmente o membro não funciona mais e a mulher se propôs, né, muito tempo, já tinham 20 anos de casado e ela falou, não, jamais eu vou te deixar agora nessa situação, tal, enfim. Mas há vários problemas, né, que podem acometer um casal, mas como profissional eu venho reforçar, assim, que eu acho que não é normal um casal ter esse acordo, assim, e até eu acho que se a pessoa colocou isso na caixinha é porque a ela que escreveu incomoda. Sim, imagino. E, gente, meses sem sexo, aí você tá abrindo porta pra um monte de coisa complicada aí, né? Eu vou te dizer, Bibo, uma coisa certa, tá, gente? Que fique aí essa dica e essa sugestão pra vocês. Percebam quando vem as cantadas, porque hoje não tem essa, tá? Não, só recebe cantada mulher que é muito bonita ou homem que é muito bonito, não tem essa. Porque, olha, eu já ouvi cada coisa aqui no consultório de pessoas que, perante a sociedade, não teriam tanta beleza assim, mas recebem tanta oferta que vocês não têm noção. Depende muito dos cargos que as pessoas ocupem, infelizmente isso ainda conta para algumas pessoas, mas vocês podem observar, nunca vai vir uma cantada depois de uma noite de amor. A cantada vai vir quando vocês estão numa ausência sexual, que aconteceu alguma coisa, vocês estão brigados, vocês discutiram, estão mais de uma semana sem fazer. Pode observar, o diabo ele é sujo, ele sabe aonde ele pode nos atacar. E geralmente essa área sexual é uma fragilidade que todo mundo tem. Então as mulheres, por exemplo, tá lá sem manter uma frequência legal. Aí a mulher fez mecha no cabelo, que é uma coisa que os homens têm, assim, uma dificuldade absurda de perceber. E aí, ela espera que o marido olhe e fale alguma coisa. O cara não fala nada. Chega no serviço, o usado pelo cramulhão. Nossa, você fez mecha no cabelo. Que linda que você tá. Punk, né? Então, assim, a gente precisa entender que no relacionamento, mas aí isso vai além, né? Isso não vai só daquilo que é importante pra mim, mas vai daquilo que eu falo que é importante pro outro. Teve uma que falou, cara, eu mudei a cor do meu cabelo de loira pra morena e meu marido não falou nada. E aí eu falei pra ela, tu chegou a comentar pra ele o quanto era importante pra ti ouvir alguma coisa? E ela falou, meu Deus, pra mim isso é o básico, é o mínimo. Eu não acho que eu tenho que falar esse tipo de coisa. Falei, pois é, mas isso está te estragando por dentro. Isso tá te adoecendo.
fazendo. Então, se isso tá te fazendo tão mal, pra você é importante sim falar. E o homem, ele tende a ser mais viagem, ele não percebe esses detalhes que pra nós mulheres são tão importantes. Então, pra gente evitar problemas, evitar brechas, claro, precisamos trabalhar as 5 linguagens do amor, né, Biba? Acredito que eu já deva ter falado aqui. Quando a gente entende sobre a linguagem de amor um do outro, se você sabe que a sua esposa, né, a linguagem de amor dela é o toque, por que que você quer ir pra penetração direto, né? Por que que você não trabalha com muito amasso, muito beijo, massagem, né? E se você sabe que seu marido não é toque, invista de outra forma, invista em ato de serviço, faz alguma coisa pra ele que ele gosta. Vamos tentar prestar mais atenção. Eu percebo, assim, que os relacionamentos estão muito egocêntricos. Ele que lute, ela que dê o jeito dele, ninguém mais tá preocupado com ninguém. Assim, lá fora isso acontecer, tudo bem, né? As pessoas não conhecem Deus. Agora, aqui dentro acontecer isso também, isso é muito sério. Sim. Até na caixinha alguém colocou assim, minha esposa, a gente transa muito pouco, eu tô agora parafraseando aqui, a gente transa muito pouco, e ela de vez em quando olha pra mim e fala, te alivia sozinho aí. Poxa, isso vai dar ruim, né? Vai dar ruim em algum momento. Agora, Gabi, tem tanta coisa, né? Tanta coisa pra gente falar, mas caminhando pro final aqui da nossa live, tem aqui uma seguidora que tem, elas estão se preparando para o casamento, eles estão num relacionamento de 3 anos, estão se preparando, planejando o casamento. Entretanto, ela é muito complexada com a aparência dela, ela tem, assim, tipo, lidar com essa ansiedade, né, de ficar nua na frente do marido, a deixa, assim, aqui eu já tô interpretando um pouco a pergunta dela, que ela fez umas 5 caixinhas aqui, tá? Mas ela disse que tem medo, ela tem medo de ter uma intimidade limitada, rasa, ela não se sente atraente, é por isso que eu imaginei do ficar nua, né? Ela não se sente atraente e interessante, tipo, ela diz aqui que não tem curvas, né? Então, por não ter curvas, ela não se sente atraente, então ela tem medo de ter, assim, de frustrar o parceiro, enfim, o parceiro que eu digo, o futuro marido dela, né? Ela tem, assim, então ela tem essa dificuldade. O que tu diria pra essa moça que está ali agora no seu curso no curso de noivas da Gabi, que, aliás, eu não sei se tu tem um curso online se não tem, fica a dica aí, fazer um curso online. Dicas picantes para o seu sexo antes do casamento, não. Durante o casamento. Vai lá, Gabi, mas entendeu o problema da nossa ouvinte aqui, né? Entendi. Na verdade, eu te diria, né, minha flor, que ele já conhece as suas curvas, você tendo elas ou não, né? Porque quando a gente se relaciona com alguém, tem um abraço, né? Querendo ou não, ele não está casando no escuro, né? Ele não está casando sabendo com quem ele está casando. Esses complexos são seus, mas o seu marido, quando ele a escolhe para ser a esposa, ele te ama do jeitinho que você é. E esses complexos interiores, eles são muito relacionados à forma como a gente se vê. Então, não tem a ver com o outro. Quando a gente lida com essa questão da autoestima, fica muito evidente que eu preciso resolver este problema interno, e a autoestima é algo de dentro para fora, porque se eu não resolver isso, o que acontece nos casamentos? Quando os homens elogiam, as mulheres, como elas não acreditam e elas não veem isso no espelho, elas tendem a dizer o quê? Tu tá me elogiando só porque tu quer transar. Mas, na verdade, é porque não é a forma como ela se vê. Então, ela se acha incapaz de ser vista desse jeito por alguém. Então, no seu caso, né, eu te indicaria, óbvio, uma consulta pra gente conversar melhor e entender da onde que vem tudo isso, porque essa questão da baixa autoestima, a gente tem que entender o foco, onde isso começou. Foi na infância? Foi na adolescência? Né? Por que você tá se vendo dessa forma? E eu indicaria começar a trabalhar, né? Eu não sei quanto tempo falta pra esse casamento, não é um diálogo que eu estimulo a acontecer muito tempo antes, mas 1 mês antes do casamento, começarem a conversar sobre lingerie, sobre planos, sobre sonhos, o que você sonha para a primeira noite, como que você imaginou que ela vai acontecer, porque assim, às vezes eu pego no consultório coisas básicas, né, eu peguei aqui uma lua de mel de um casal cristão que foi totalmente destruída, porque ela levou somente lingerie vermelha, porque era a cor do amor, a cor da paixão, e o menino, por sua vez, filho de pastor, ouviu dentro da igreja que vermelha era a cor de mulher da vida, e que era uma cor horrorosa. Jezabel! Sua Jezabel! Quase isso, e aí na hora que ele... A luz vermelha é de zona, né? A gente aprende isso quando é criança, na nossa idade aí. A luz vermelha é da zona. Então, na hora que ela apareceu na frente dele, imagina, gente, os casais esperando um tempão por isso na lua de mel, ela me tira o vestido de noiva e me aparece com a lingerie daquela cor, ele olha pra ela, o que é isso? Que cor é essa? Que lingerie é essa? Aí tu imagina, a menina esperando meses, às vezes até anos por esse momento, olha a frustração, né? E assim, acabou com a lua de mel, eles ficaram 5 dias, estavam em Paris.
Meu sonho conhecer esse lugar. E eles ficaram assim, passeando, esses meninos, andando, não transaram mais nenhum dia, nem tentaram. E assim, olha a oportunidade que o diabo teve de fazer a festa aí na mente dos dois, né? Enfim. Então nós temos que entender. Peraí, Gabi. Aí eu vou ter que discordar de ti, Gabi. Aí eu vou ter que discordar. Por quê? Aí, como a gente é amigo aqui, eu vou discordar ao vivo mesmo. Eu acho que o diabo não tem nada a ver com isso aí. Não, isso mas aí é porque uma criação. deu brecha. Pela brecha, entendeu? Mas é uma brecha que não foi. É porque isso aí é criação retrógrada, entendeu? Meu Deus, o cara vê a mulher dele, que ele tá ali, sei lá quanto tempo querendo ter uma relação com ela. Ela me aparece de vermelho. Rapaz, se ela tivesse de meia taça, meu Deus do céu, olha só. Aí o cara. É a criação, entendeu, Gabi? E aí outra coisa também, Gabi. Mas aí o que aconteceu? Colocou tanta expectativa pro sexo, né? Como diz ele, eu fiquei, né, com um pênis tão ereto, eu tava tão cheio de vontade para aquela hora, que eu comecei a pensar naquilo que os meus amigos tinham me falado antes de casar. Esvazie isso daí, Entendi. Tu tem que te masturbar. É nesse sentido que eu falo que às vezes o diabo entra e começa a minar a mente. E pra ela... tu não é bonito o suficiente pra ele, por isso que ele fez isso. Então, assim, eles viveram um conflito dentro de um quarto em Paris. Tipo assim, depois dessa situação, eles ficaram 24 horas sem sair de dentro do quarto. Caraca. Então, tu olha o trauma, né, o problema. Então, no caso dessa moça, assim, que tá com toda essa problemática, invista, né, e se tem mais alguém aí, que isso não é só pra recém-casada, tem muita mulher casada que também não consegue ficar nua na frente do marido, invista em vela, que é uma meia-luz, né? Se tiver que fazer uns sexos aí no escuro, faça, mas que isso não seja, né, uma regra, mas que seja uma exceção no seu relacionamento. Porque, assim, a gente tem que entender que o sexo é algo maravilhoso e que nós estamos ali nada como olho a olho, pra gente se entender, pra gente, né, realmente trocar toda essa energia sexual que existe. Legal. Agora, Gabi, tu falou ali que é bom, eu entendo que você como cristã e filha de pastores, eu também como cristão, nós não incentivamos o sexo antes do casamento, né? Pelo menos é a prática da tradição cristã. Sim. A gente sabe que acontece muito, tudo bem? Usem preservativo, pelo amor de Deus. A gente sabe que acontece muito, mas a tradição cristã, grosso modo, ela tem essa cultura sexual do sexo para dentro do contexto matrimonial. Agora, sim, tu não acha que essa conversa ela tem que ser um pouco antes, assim, tipo, porque eu vejo, assim, que tem muita desinformação. Tu não acha que é melhor, quanto mais cedo conversarem sobre sexo, melhor? Até para saber onde tá, se vou amarrar mesmo. Porque às vezes, assim, pô, se tu vai conversar, aqui eu tô jogando, especulando, né? Se deixa pra ter umas conversas dessas, assim, mais punk, assim, muito perto, pô, às vezes tá com as coisas compradas, já deram entrada em apartamento, aí de repente, né, aí tu lá começa a conversar com o cara fala assim, não, acho que sexo pra mim é só pra reprodução, não, quando a gente for engravidada, aí a gente transa e tal, porque não, eu gosto que a gente tem que ficar junto, lendo Sartre, sabe? Vamos ver Platão, ou pode ser o caso da mulher, não, né, sexo eu tenho um pouco de nojo, sabe? Aí não, sexo, tu não acha sexo nojento? Aí de repente o cara olha assim pra guria, tipo, meu, como assim sexo nojento? Não é que tem, né, tem pessoas que têm uma visão do sexo como uma coisa assim, cara, ui, que coisa gosmenta. Nossa, que cheiro que é esse, né? E eu vejo que você diz muito no seu Instagram, meninas, vagina tem cheiro de vagina, né? Aliás, na outra live, a Gabi dá dicas de como lavar bem a vagina, a vulva e por aí vai. Então, assim, cara, é isso, entendeu? Será que quanto mais cedo a gente ter essa conversa num namoro, né? Não é um pouco melhor, assim, tipo, opa, peraí. Eu tenho medo, Bibo. Não, assim, eu tenho medo eu também tenho. Só que, cara, porque, pô, tem esses casamentos aí, ó, 3 meses não transam, recém-casado meses tem sexo. Mas é assim, aí eu prefiro orientar que as pessoas busquem por ajuda, do que se começar a conversar muito cedo sobre isso, pode começar a estimular a mente, eu só vou usar calcinha, eu só uso calcinha fio, então o cara vai começar a prestar atenção na bunda da namorada, que é calcinha fio, isso vai gerar, né, aquele gatilho de repente, será que se eu passar a mão eu consigo sentir essa calcinha fio, né, então assim... Caraca, não, peraí, aí tá indo pros... eu sei que pode ir pra esses lados, mas eu não diria... Tu não tem noção que eu ouço aqui, Bibo, tu não tem noção. A mente, a mente, ela é o que armazena tudo, então é por isso que geralmente, né, pra casais que querem se guardar aí pro casamento, eu indico 1 mês antes do casamento, até porque assim, são pessoas que já conversam de tudo, então elas já, teoricamente, conhecem muito um do outro, só que a visão de sexualidade, ela tem a ver com crença, né, então pode ser que a pessoa traga. Tive uma ideia, então, meninas e meninos, conversem com outras pessoas, outras pessoas casadas, né, meninas, mulheres casadas, agora, claro, né, o
ruim é se pega alguém que tem uma vida sexual também já toda errada, né? Como você mesmo falou, né? Menina vai conversar, poxa, olha, eu tô namorando, né? A gente noivou, a gente vai casar daqui a 1 ano e meio e tal. Poxa, eu queria conversar sobre sexo. Ih, querida, seguinte, ó, cala a boca e transa aí, porque sexo é uma porcaria, mas tem que dar, porque senão ele vai procurar outra fora. É a história do cego guiando outro cego. Eu ainda prefiro você falou. que se você tem dúvidas na sexualidade e não tem com quem conversar, que você procure uma profissional. Conversar ajuda demais, né? Ajuda. Enfim, gente, conversando se resolve, né, Gabi? Acho que esse é o ponto. Gabi, é isso aí, a sua palavra final para a nossa audiência aí sobre os desafios da vida sexual. Por gentileza, fica à vontade. Então, gente, Bibo, mais uma vez, muito obrigada, né? Mais uma vez, fico aí à disposição do que vocês precisarem. É um assunto que rende muito. Todo mundo tem muita dúvida. Eu fui palestrar num café de mulheres em Curitiba há umas 2 semanas atrás e eu fiz 50 minutos de palestra e foi 1h10 respondendo perguntas. Olha só. As pessoas não têm pra quem perguntar, né? E assim, entenda que a sexualidade é algo feito por Deus, não é um castigo pro seu casamento, não é algo, né, que Deus... Nossa, onde é que Deus estava com a cabeça quando Deus fez isso? Eu ouço de algumas pessoas aqui no consultório e Deus não fez pra gente ter essa imagem, né? Então, pra quem precisar, né, vou deixar aqui o meu Instagram, que é @agabrieladiasoficial, e lá tem o link de consulta, né? Coloque, né, isso como uma prioridade na sua vida para que você consiga melhorar. Os casais que ainda não casaram, né, quiserem, eu tenho a consulta pré-nupcial, que é um tipo de consulta que é muito interessante. Eu tenho até alguns feedbacks salvos ali no destaque de pessoas que tiveram uma lua de mel incrível e acreditam que a orientação fez toda a diferença, né? Então... Olha só, gente, eu acabei colocando só o canal no YouTube da Gabi, que você vai começar a alimentar também, né, Gabi? Então se inscreva no canal da Gabi. Já está lá, já tem conteúdo lá. E qualquer coisa, digita Gabriela Dias aí, sexóloga Gabriela Dias. Você tá de vermelho na foto do perfil? Tá de vermelho, né? Então é isso. Gabi, muito obrigado por compartilhar com a gente aí o seu conhecimento nessa área. Gente, é isso. Ela se colocou à disposição. Procura aí, agenda um horário, vale muito a pena pra você. E vá ver a outra live que a gente fez, porque tá simplesmente maravilhosa. É isso, Gabi, obrigado pelo teu tempo aí, pelo teu carinho. Tamo junto. Valeu, um beijão. Um beijo pra todo mundo. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui em mais uma live no nosso canal e também no nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Ele quiser e assim permitir. Gente, é casado, vamos transar. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.